O TRF da Primeira Região decidiu que uma empresa pública não poderia ter limitado o número de candidatos para cadastro reserva sem que houvesse prévia informação no edital do concurso. O tribunal também reconheceu o direito para que servidor público receba as diferenças salariais referentes à progressão funcional. Veja ainda como a inteligência artificial pode agilizar os trabalhos no judiciário. O tema foi discutido no evento chamado Café com Conhecimento do TRF da Primeira Região. Aqui no Inteiro Teor você acompanha decisões e temas que estão em discussão na Justiça Federal da Primeira Região. A gente começa o programa de hoje falando de uma decisão do TRF1 sobre concurso público. Restringir o número de candidatos do chamado cadastro reserva sem a previsão no edital fere a aplicação de princípios da administração pública, como a isonomia e a moralidade, previstos no artigo 37 da Constituição Federal. Esse foi o entendimento do tribunal que você confere agora na reportagem de Ana Paula Souza. Mais de 100 órgãos e entidades da administração pública de todo o país estão com editais de concursos publicados ou em fase de preparação. De acordo com esse site de concursos, existem hoje quase 16 mil vagas abertas no serviço público. São 12 milhões de inscrições por ano, conforme dados da Associação Nacional de Proteção e Apoio aos Concursos. Eu estou estudando, agora que eu comecei, então eu ainda estou vendo mais de forma geral, as coisas. Mas eu vou estudar até passar. E eu quero entrar no órgão público. Muitos concursos ofertam poucas vagas no edital, mas existe uma perspectiva com o chamado cadastro de reserva. Uma lista com candidatos que tiveram as melhores notas, conseguiram se classificar e podem ser convocados dentro do prazo de duração do certame. Quem integra essa lista tem apenas mera expectativa de direito e só é convocado de acordo com as necessidades do órgão ou entidade da administração pública. A Maísa foi uma delas, já que o certame oferecia apenas 12 vagas no edital, além do cadastro de reserva. Ela passou na 125ª colocação, conseguiu ser nomeada e já está há 10 anos lotada na Escola Superior do Ministério Público. Eu escolhi o Ministério Público porque já era um concurso que tradicionalmente chama muito, No edital eu tinha previsto 12 vagas, mas eu não levei muito em consideração isso. O que eu levei em consideração foi a tradição de se chamar muito, Claro que a gente estuda para passar em primeiro lugar, a gente se esforça para passar em primeiro lugar, mas contando que chamaria mais, que eu poderia ser chamado fora da previsão de vagas ali, das vagas previstas em edital. Maísa explica que leu todo o edital para se certificar de que haveria a possibilidade de muitas convocações além das vagas previstas. Não adianta você só supor, achar que vai chamar pela tradição, Tem que ver se o edital prevê, Isso é importante, que hoje é o que vincula, o candidato ao certame. O edital de um concurso público é um instrumento legal que traz todas as determinações e regras que vão reger a seleção. Tudo o que for realizado no concurso precisa estar descrito ali antes da realização das provas, inclusive a limitação de classificados para o cadastro de reserva. Foi o que decidiu o TRF da Primeira Região. Em um caso julgado recentemente, o tribunal decidiu que a empresa de Correios e Telégrafos não poderia ter restringido candidatos que iriam compor o cadastro de reserva sem que isso estivesse previsto no edital. No caso julgado pelo TRF1, a empresa de Correios e Telégrafos quis limitar a reserva de candidatos em até 5 vezes o número de vagas efetivas, mas isso após a homologação do resultado. Como essa determinação não estava prevista no edital de abertura do concurso, quem se classificou depois desse número perderia a expectativa de direito se estivesse na lista de reserva, além da limitação estipulada pelos Correios. A presidente da 5ª Turma, a desembargadora federal Daniele Maranhão, argumentou que restringir o número de candidatos do cadastro de reserva sem a previsão em edital fere a aplicação de princípios da administração pública, como a isonomia e a moralidade, previstos no artigo 37 da Constituição Federal. Para esse advogado, especialista em direito administrativo, com a decisão do TRF1, também foi aplicado outro princípio, o da segurança jurídica.
O que o tribunal trouxe foi o que nós chamamos do direito de segurança jurídica, ou seja, as pessoas quando se relacionam com o Poder Judiciário, com o Poder Executivo, no caso aí de uma empresa pública, ou com o Poder Legislativo, elas possuem uma fé natural que o Estado faz a coisa correta. Segundo o especialista, muitas demandas processuais como essa e também outras que envolvem demais temas relacionados a concurso público deveriam não existir se uma lei específica sobre o assunto fosse editada. A proposta já existe e tramita no Congresso Nacional, mas desde 2014, o projeto que cria a Lei Geral de Concursos está parado na Câmara dos Deputados. O PL já foi aprovado pelo Senado Federal, mas ainda há um longo caminho para aprovação na Câmara. Dentro do direito dos cidadãos que estão envolvidos com o concurso público, o que tem ausência hoje é de um estatuto geral, da aprovação de um estatuto geral, porque hoje nós estamos à mercê da decisão dos tribunais. Não que isso seja ruim, mas termina criando um grande volume de processos no judiciário que poderiam ser resolvidos simplesmente com o estatuto delimitando as regras sobre direito ou não de nomeação. Decisões como essas, julgadas pelo TRF da Primeira Região, estão no nosso portal. Basta clicar em Mais Notícias. A seguir, TRF1 reconhece o direito para que servidor público receba as diferenças salariais referentes à progressão funcional. E um bate-papo no tribunal sobre a aplicação de inteligência artificial para melhorar e agilizar os trabalhos do judiciário. Já já, aqui no Inteiro Teor. O Inteiro Teor está de volta agora falando sobre a carreira no serviço público. Conforme os anos passam, o servidor tem direito à progressão funcional, o que representa também um pequeno aumento no salário. Recentemente, o TRF da Primeira Região decidiu que falta de orçamento por parte da União não é desculpa para protelar o pagamento referente à progressão na carreira e ordenou que os valores fossem depositados. Kelly Marques é servidora do Tribunal Regional Federal da Primeira Região há 5 anos. Desde que assumiu o cargo de analista de informática, vem sendo avaliada ano a ano para se graduar na função e ter direito ao recebimento de diferenças no salário. Todo ano a gente faz uma avaliação de desempenho para avaliar se eu tenho condições de ir para o próximo passo da carreira, né? Além disso, tem alguns requisitos quando você muda de classe. São 3 classes, 3 grandes classes, A, B e C. Quando você entra na classe A e passa 5 anos nessa classe A. Para mudar da classe A para a classe B, existem alguns requisitos que você tem que cumprir, como, por exemplo, curso, essas avaliações de desempenho, entre outras coisas. Kelly passa pelo que no serviço público é chamado de progressão funcional, conforme explica o advogado especialista em direito administrativo e servidor público, Pedro Rodrigues. As progressões, elas significam exatamente esse crescimento na carreira do servidor público. Ela pode se dar pelo tempo de trabalho que ele tem ou por uma questão de qualificação. Diferentemente dos trabalhadores seletistas, o servidor ele necessariamente precisa de um plano de carreira. Por isso, essa importância de garantir que o servidor tenha degraus a subir. E sempre a progressão ela vai envolver uma questão vencimental, é um direito adquirido do servidor. Mas, em muitos casos, a progressão na função não significa diretamente ou imediatamente dinheiro no bolso. Tanto que muitos servidores precisam ir à justiça para conseguir receber as diferenças geradas por essas promoções. Um deles venceu aqui no TRF da Primeira Região, um processo que se arrastava na justiça porque a União alegava que não havia dinheiro para pagar as diferenças salariais referentes à progressão funcional.
O caso foi analisado pela terceira turma. O juiz convocado, César Augusto Barzi, assinou sentença que, acompanhada à unanimidade pelos demais componentes do órgão julgador, destacou na sentença que, considerando que a dívida já foi reconhecida e a administração confessa que não pagou a sua totalidade e, pelo contrário, está submetendo o servidor a um trâmite burocrático interminável que data desde 2011 para fazer um pagamento salarial induvidoso, é evidente que está havendo abuso por parte da administração. Os desembargadores ressaltaram que a desculpa de falta de dotação orçamentária não pode ser usada para protelar o pagamento por mais de uma década e, desta forma, ordenou que ele seja feito. A decisão é importante porque ela cita, inclusive, a questão orçamentária. Uma coisa é a administração se organizar para não ferir situações e previsões orçamentárias. Outra coisa é, ao longo dos anos, a administração não se preparar, não pedir uma dotação orçamentária para o próximo ano. Essa justificativa ela não pode se prolongar indefinidamente no tempo. Consultado por nossa reportagem, o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão confirmou por nota que pagamentos como estes, reconhecidos pelo TRF1, ocorrem conforme disponibilidade orçamentária e obedece a alguns critérios. Por exemplo, servidores com mais de 60 anos ou portadores de doenças graves especificadas em lei têm prioridades. Segundo o Ministério, todos os processos administrativos e judiciais dos últimos anos que se enquadraram nesses requisitos foram pagos pelo respectivo órgão do funcionário. Mas, se mesmo diante destas regras, o servidor que progrediu de função ainda não teve o salário reajustado, são cabíveis providências administrativas ou judiciais. Se esse pagamento não se efetivar na via administrativa, estando o servidor na ativa, ou aposentado ou já desligado do órgão, ele deve buscar a via judicial. Agora a gente fala do projeto Café com Conhecimento, que busca apresentar experiências exitosas da administração pública. O último foi sobre gestão do conhecimento e inteligência artificial, alternativas para a celeridade na prestação jurisdicional. Confira. O primeiro painel do projeto Café com Conhecimento foi mediado pela juíza federal em auxílio à presidência do TRF1, Denise Dutra Drummond, que logo passou a palavra para a primeira palestrante do dia, a juíza federal titular da 18ª Vara da Seção Judiciária de Minas Gerais, Vânila Cardoso. Inicialmente, a magistrada trouxe dados para mostrar a realidade vivida pelo judiciário brasileiro, onde tramitam cerca de 109 milhões de processos. É uma iniciativa de unificação da primeira instância, os tribunais regionais federais, o STJ, numa busca de uma cooperação coletiva para prevenção de conflitos, monitoramento de demandas e gestão de precedentes. O segundo palestrante, juiz federal Rafael Leite Paulo, titular da 5ª Vara da Seção Judiciária do Amazonas, trouxe o tema Inteligência Artificial e Celeridade na Prestação Jurisdicional. Ele falou sobre a experiência na automação de procedimentos na sua unidade, que em 3 anos impactou mais de 10 mil pessoas e permitiu diminuir o acervo de 34 mil processos para 23 mil. A minha vara é uma vara de execução fiscal que, como tantas outras, tinha um grande acervo. E depois de uma análise dos procedimentos e tentando identificar quais eram os fatores por trás dessa grande demanda processual, se foi identificado que várias rotinas eram repetitivas e, como não havia nenhum grupo de desenvolvedores com capacidade de atender essa demanda local da vara, eu pessoalmente adotei as medidas para criar os aplicativos e os pequenos robôs automatizados que davam conta dessa automatização. Então foi automatizado uma vez um sistema que tinha especificamente essa atividade, pegava o bloco de números de processo e fazia a movimentação rapidamente em todos eles. O projeto foi criado pelo Comitê Multidisciplinar de Gestão do Conhecimento para disseminar os aspectos práticos e os resultados da implementação da gestão do conhecimento na primeira região. Essa difusão de conhecimento eu acho que é importantíssima. E dar conhecimento das boas práticas é uma coisa tanto boa para quem está as implementando, quanto para quem está do lado de lá, que pode ficar ao menos inspirado de saber que tem gente tentando inovar e tentando melhorar a atividade jurisdicional.
Esse foi o Inteiro Teor, com notícias sobre a Justiça Federal da Primeira Região. Você pode ficar com a gente no nosso portal e também nas redes sociais, como Facebook, YouTube e no Instagram. Até o próximo Inteiro Teor. Tchau!